No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois acabou perdendo a paciência com o Peter, já que ele nunca passava um tempo a sós com ela. E sempre queriam fazer algo juntos, ele acabava fazendo outra coisa. E Brian, ao convidar eles dois para sua cerimônia, acabou perdendo o controle com o seu amor por Lois, e até chegou a tentar beijá-la. O episódio começa com Brian chegando em casa e contando para todos, quer dizer, somente para Lois, que sua redação havia ficado em primeiro lugar em um concurso da Nova Inglaterra. Com isso ele seria homenageado em uma grande cerimônia. E eles também iriam hospedá-lo em um hotel de luxo com todas as despesas pagas. Após saber disso, todos então o parabenizam pelo seu feito. Após um tempo, enquanto estava na cozinha, Lois chama Peter e fala que estavam atrasados para o almoço com os seus pais. E de repente ele aparece ali. E após ser questionado por Lois se havia esquecido, Peter então fala que não, e que apenas iria tirar a roupa de pescaria. Mas não é isso que ele faz, já que enquanto Lois vira de costas e começa a se maquiar, ele vai até a casa dos seus amigos, e os chama para ir pescar. E rapidamente sobe na caminhonete, e vai embora. Logo em seguida ele liga para Lois, e fala que enquanto estava indo no banheiro se trocar, ele acabou passando mal. Com isso, ele a manda ir no almoço sozinha. Mas diferentemente de Peter, Lois ainda tinha cérebro, e consegue perceber que ele estava mentindo, já que dava para ouvir perfeitamente o som do motor do carro. E como se não bastasse isso, até os amigos de Peter também falam com ela. Com isso ela obviamente fica zangada com ele, pois eles tinham marcado esse almoço há um bom tempo, e seus pais não iriam gostar disso, já que da última vez, Peter havia se comportado de uma maneira bem errada em seu casamento. Agora você pode beijar a noiva. Beijá-la? Eu vou destruí-la. Já no dia seguinte, após ser questionado por Chris se ainda estava chateada com o que Peter havia feito, Lois fala que não, já que ele a prometeu que iria com ela colocar flores no túmulo da sua avó. E mais uma vez, ele aparece ali, mas dessa vez com uma roupa de mergulho. E responde com um tom irônico. Após ela o perguntar se ele estava pronto para ir colocar as flores. À noite, Brian fala com ela a respeito de Peter, já que ele não a vinha dando atenção ultimamente. Lois diz que isso estava acontecendo mais do que o normal, mas naquela noite eles iriam se relacionar. E novamente Peter aparece ali no exato momento em que ela o chama. E desta vez ele estava com uma roupa de apicultor, e fala que apesar de ser um pouco tarde, ele e os seus amigos iriam pegar mel. E isso faz com que Lois perca a paciência, e fale que só queria que o seu marido passasse um tempo com ela. Vendo isso, Brian dá uma sugestão, já que nas últimas 2 semanas tudo que fizeram foi brigar, eles precisariam de umas férias, e os chama para ir com ele em sua cerimônia. Peter até chega a recusar, mas após descobrir que Chris iria começar a praticar um instrumento musical, eles decidem aceitar. Na manhã seguinte, um problema aparece. Peter liga para todos os seus amigos para saber se podiam tomar conta dos seus filhos enquanto ele e Lois estivessem fora, mas infelizmente todos já estavam ocupados. E Lois então tem a ideia de perguntar ao senhor gentil que morava ali perto, e já que passava o tempo olhando crianças, ele decide aceitar. E após isso nos é mostrado que ele estava bem contente ao cuidar dos filhos de Peter, já que ele gostava muito do Chris, mas de um jeito bem errado é claro. Peter, Lois e Brian finalmente chegam no hotel. Eles então resolvem ir até a praia. E enquanto Lois e Brian relaxavam, Peter usa uma barbatana em sua cabeça para simular um tubarão, e assim assustar as pessoas. Mas Lois, logo manda parar com isso. Já à noite, todos já estavam no salão para a cerimônia em homenagem ao Brian. E Lois fica preocupada com o Peter, já que era para ele estar ali um bom tempo. E Brian a conforta, falando que só a sua presença era o suficiente. E então ele é chamado para ir até o palco para ler um trecho de sua redação. E ao começar a ler, é possível perceber que a sua redação falava basicamente de sua relação com Lois, a respeito dela estar junto de seu melhor amigo, Peter. E logo em seguida após ele terminar de ler, Peter chega ali, e aparentava estar bastante bêbado, já que ele até chega a falar algo sem sentido algum para o Brian. Lois obviamente fica zangada com ele. Já de manhã, Brian vai até o quarto de Peter e Lois, e assim que acorda, ele se desculpa com ela, e fala que iria compensá-la, mas depois de assistir ao jogo. Então ela decide que iria sair com o Brian. E ele logo fica todo animadinho.
Eles então fazem diversas coisas juntos, como andar de bicicleta, passear na praia, ganhar um prêmio após derrubar as garrafas, entre outras coisas. Após chegar do passeio, Lois vai até o seu quarto com o Brian, e fala que se divertiu muito. Ele então a chama para comer algo. Mas ela recusa, pois iria jantar com o Peter em um restaurante. E após ver um bilhete onde Peter falava que não iria ser possível ir jantar com ela, por motivos de ter feito cocô na calça, e ter ido até uma lavanderia, ela resolve aceitar o convite de Brian. Mas não para ir jantar, mas sim ficar no quarto e assistir a uns filmes ruins. Com isso Brian então vai até a locadora alugar uns filmes. E enquanto voltava para o hotel, ele fala sobre o que eles dois iriam fazer. Simultâneo a isso, umas imagens dele beijando ela começam a aparecer. E então ele percebe que isso era um absurdo, já que se tratava da esposa do seu melhor amigo. E finalmente chega no quarto do hotel. E após terminarem de comer, ele resolve confessar a Lois que sua redação havia sido sobre ela. E após isso, ele a conta sobre como ela era importante para ele. E ainda oferece mais uma taça de champanhe, e logo em seguida ele parte para cima dela, e começa a beijá-la, e diz que não conseguia mais resistir. E depois de um tempo ela consegue se livrar dele, e o expulsa do quarto. Após isso, Brian começa a pensar no que tinha acabado de fazer. E de repente Stu liga para ele, e então Brian resolve confessar o que fez, e surpreendentemente Stu não demonstra nenhuma reação, já que ele esperava isso. E ele até chega a falar da parte íntima de sua mãe, falando de como foi fácil sair de lá, e que depois do Chris, ele saiu praticamente andando. Enquanto isso, Peter finalmente chega no hotel, e fala a Lois que bebeu tanto que acabou se casando com um cara, já que naquele estado era permitido um casamento entre dois homens. Lois acaba se irritando com Peter após ele ter passado metade da viagem bêbado. Ela então decide contar a Peter sobre o ocorrido com Brian. E fala que ele tentou se relacionar com ela. O dele é maior que o meu? Após saber disso, Peter então vai conversar com ele a respeito do que havia feito. Ele decide falar tudo o que pensava, falando que Peter não a merecia, já que tudo que ela queria era passar um tempo com ele, e tudo que ele fazia era ignorá-la. Após Brian jogar um pouco de bebida em Peter, eles então iniciam uma luta, bem violenta. O marido de Peter acaba os separando. Eles dois falam sobre o que iria fazer a respeito. Brian o promete que nunca mais iria fazer isso. E então ele decide perdoá-lo. Agora vai se arrumar, vamos jantar com meus pais hoje. Ah, claro, claro. Depois de se acertar com Peter, Brian vai falar com Lois, e após tê-la pedido desculpas, ela conta que já chegou a pensar neles dois, já que tinham muito em comum, e que passavam bastante tempo juntos. Com isso ele então decide perguntá-la, como era quando ela imaginava eles dois. Mas Peter logo chega ali, e eles vão embora.